Olá! Hoje vamos falar de algumas curiosidades com relação ao gerenciamento dos dependentes na sua declaração de imposto de renda. A sua declaração de imposto de renda pode considerar, no modelo completo, deduções para dependentes, inclusive companheiro, companheira, cônjuge. Para que você não erre, eu dou uma dica para você. Além das opções que o próprio programa te indica, você precisa saber que, por exemplo, o companheiro ou companheira com quem você convive há mais de 5 anos pode ser o seu dependente. E por um período inferior a 5 anos, caso em conjunto vocês tenham um filho. Outro ponto interessante é que também, em casos de casais homoafetivos, o companheiro e companheira também pode ser considerado dependente com relação à regra dos 5 anos e com relação à regra do filho. Outro ponto importante é com relação à inclusão de netos ou bisnetos. Para que você inclua um neto ou um bisneto, você precisa ter a guarda judicial. E lembrando, sempre que você adiciona, ou seja, inclui como dependente, a renda do dependente também é somada à declaração. Isso também vale, por exemplo, para aquele filho que faz estágio e que recebe uma bolsa estágio, por exemplo. A renda pelo seu trabalho como estagiário, sendo tributável, ela precisa ser somada. Ou seja, sempre que você incluir um dependente na sua declaração, tome também o cuidado adicional de verificar se esse dependente teve renda tributável, pois pode ser que não seja vantajoso incluir este dependente. Ou seja, muitas vezes você inclui o dependente, faz uso das despesas que esse dependente pode agregar à sua declaração, mas esquece que também deveria somar à declaração a renda tributável desse dependente. No caso de pais, avós, bisavós, para incluí-los como seu dependente, eles não podem ter tido renda superior no ano a R$ 26.963,20. Nesse caso, se eles ultrapassarem essa renda, eles não poderão ser seus dependentes. Outro detalhe interessantíssimo é com relação a figurar como dependente em mais de uma declaração. Isso é possível? Há casos em que isso é possível. Por exemplo, casos em que a relação de dependência ela começou ou ela se encerrou ao longo do ano calendário. Um exemplo é com relação aos casais que se casam ou aos casais que se separam. Um casal separado ao longo do ano, ele ainda pode ser declarar, por exemplo, em conjunto, relacionando o tempo em que ainda a relação de companheirismo ou de cônjuge ainda acontecia naquele ano calendário. A mesma coisa com relação aos casais que se casam. Eles ainda podem figurar em mais de uma declaração. Quer um exemplo? A filha se casou naquele ano, mas ainda, para aquele ano calendário, ela vai figurar como dependente na declaração de um dos pais. Ela poderia ser dependente de um dos pais e também declarar em conjunto com o marido como dependente, como cônjuge do marido. Outro ponto interessantíssimo é com relação à guarda judicial. Quando você possui guarda compartilhada, apenas um dos declarantes pode optar, pode debater o uso daquele dependente. Ou seja, o dependente não vai poder estar como dependente e na declaração os dois pais ao mesmo tempo. Um deles é que escolhe a dependência no caso de guarda compartilhada. E no caso de guarda de apenas um, lembremos que este dependente será dependente na declaração de quem detém a guarda. Na outra declaração, ele será alimentando, no caso aí de pagamento de pensão alimentícia. Com relação a dependentes também, no caso de você ter o companheiro, companheira, cônjuge, o enteado, ele pode ser considerado também seu dependente, lembrando sempre de somar a renda desse enteado, se for o caso. Outro ponto importante também são nos casos de guarda judicial, em que você, por deter a guarda judicial, eventualmente, por exemplo, de um menor, você pode, ainda que não seja exatamente o pai natural daquela criança, você detém a guarda judicial e, portanto, você pode considerá-lo não só como dependente, como agregar as despesas desse dependente. Aliás, por falar em despesas de dependente, note que, com relação às deduções do dependente, as despesas seguem sempre a declaração em que esse dependente estiver. Ainda que quem tenha suportado essa despesa seja alguém que não esteja naquela declaração. Quer um exemplo? Aquele avô que paga a escola do neto. O neto, estando na declaração do seu pai, ele pode aproveitar toda a despesa na declaração referente à sua escola, por exemplo, mesmo que tenha sido o avô quem custeou. O que não pode acontecer é o avô, que não tem a guarda judicial do neto, querer colocar na declaração dele a despesa com o neto.
A despesa, portanto, segue sempre a declaração do dependente. Espero que essas dicas tenham te ajudado a entender um pouco melhor alguns detalhes com relação à relação de dependência na declaração do imposto de renda, para você não errar. Um abraço, até a próxima.